Você diz que você se converteu a Cristo, mas a sua vida tem poucas mudanças ou você não vê nenhuma mudança, é uma dificuldade para você suportar conviver com os amigos crentes na igreja? Então é com você que eu quero falar um pouquinho nessa sequência sobre o Espírito Santo e a sua obra em nós. Olá, bem-vindo, eu sou Haroldo Maranhão. Este é um canal em que eu procuro compartilhar alguns conteúdos diferentes que possam ser úteis na sua vida, bênção para você, e que é sempre uma grande bênção para mim falar sobre o que eu falo, porque enquanto eu falo, eu mesmo sou abençoado. Algumas vezes eu estava falando e Deus me deu um insight, eu pude compartilhar alguma coisa que eu não tinha pensado ainda pela palavra e pelo Espírito Santo, e isso é uma grande bênção, então eu tenho muito prazer de preparar esses conteúdos para vocês, porque isso me abençoa, então é uma via de mão dupla aqui. Saímos todos abençoados porque qualquer coisa que a gente faz com Deus e para Deus é assim. Esse texto que eu quero compartilhar, eu falei muito sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o que eu cria e como eu mudei, tudo que transformou, mas parece que a gente falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, parece que a gente perde a credibilidade para falar de doutrina, para falar de fundamentos de fé. Eu sei que há muito desvio, há muitos movimentos que dizem que o Espírito Santo opera e é uma confusão, é um culto confuso, não tem muitas vezes tanta doutrina, é muito na emoção e na experiência, e isso contraria as Escrituras. A Bíblia é palavra de fundamento, estrutura de fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas quem revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. Quem transforma a nossa vida quando nos convertemos, mesmo quem não for batizado no Espírito Santo, é transformado, é filho de Deus, tem revelação, tem vida, tem presença do Espírito Santo agindo. Eu sei que muitos grupos mais pentecostais acham que as pessoas das igrejas históricas elas não têm o Espírito Santo, que é um engano, porque eu era assim, eu tinha o Espírito Santo em mim, eu tinha convicção pelo Espírito Santo, eu não vivia a liberdade que eu vivo, mas eu entendo que há uma transição, há um crescimento, há uma manifestação continuada, a revelação continuada que o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui sobre esse texto do Evangelho de João, capítulo 16. Eu quero ficar um pouquinho nos versículos 8, tem que ser de 8 a 11, porque eu vou fazer uma síntese disso aqui. Você pode ver comigo, se você está aí com a sua Bíblia. Então, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja, o Espírito Santo ele vem para nos convencer de alguma coisa que nós não temos a menor liberdade ou o menor desejo de crer, porque se ele tem que nos convencer, é porque há um argumento, há uma argumentação, há um confronto, há um conflito, há um debate que precisa acontecer no nosso interior. E assim é a nossa salvação em Jesus Cristo. Nós amávamos o mundo, nós amávamos o pecado, nós não tínhamos interesse na Bíblia, na palavra de Deus, na revelação de Deus, não tínhamos interesse em servi-lo, não tínhamos interesse em nada disso, queríamos mais curtir a vida doidado, de uma maneira bem assim, livre, e aí então muitos entram na igreja, muitos jovens talvez, e pegam um ambiente legal, uma turma bacana, puxa, tem um som legal. Hoje em dia tem até uma iluminação mais agradável, tem umas pessoas interessantes, simpáticas, umas garotas bonitas, os rapazes ali interessantes também. Então vão ficando, e aí começam até a achar que são crentes. Mas a luta contra o pecado, ela não é uma luta contra o pecado, ela é uma luta para que as pessoas não aborreçam no pecado que praticam. Querem convencer que não é bem assim, que é exagero, que é religiosidade, que, puxa vida, o pessoal fica pegando no pé, me deixa, eu estou aqui, eu também estou feliz aqui, está tudo bem. Isso não é conversão. Mesmo que você muitas vezes ouça algumas pregações e fique emocionado, mesmo que às vezes durante o louvor você fique arrepiado e tenha aí algumas impressões, mesmo que você melhore na sua maneira de viver, você não é mais exatamente como você era, isso não necessariamente significa que você de fato se converteu a Cristo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então não é para você, quando peca, você ficar com medo de Deus, mas quando você peca, você fica constrangido diante do amor de Deus porque você pecou. Você quer agradar ao Deus da sua salvação? Você quer honrar a palavra do Deus que você disse que a entregou à vida através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo?
Então o temor do castigo de Deus pelo pecado não revela uma transformação pelo amor, mas por medo do castigo. E Deus ele não estabelece essa forma, isso é religiosidade. Deus revela o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Você pecar, você não surpreende a Deus porque você pecou? Ele sabe quem você é. Aliás, ele já viu todos os dias da sua vida quando você estava na barriga da sua mãe. Então não é uma questão de você ficar com temor de que Deus te castigue, que vai dar errado a sua vida. Isso são bons valores morais, éticos, legal, isso é muito saudável. Você não vai roubar um banco para não ser preso, você não vai matar alguém que te irrita porque você também não quer ser processado, mas muitas vezes você tem vontade de fazer isso. Agora, fazer a coisa exclusivamente porque tem uma pena, uma consequência diante de Deus, não revela uma revelação de que Deus, que é amor e te ama, Ele programou a salvação para você quando Cristo veio. A expectativa de Deus, então, não é só os pecados externos, mas é o interior. É quando você pensa uma bobagem e ninguém está vendo, mas você fala, puxa vida, esse pecado entristece, meu Deus. Esse pecado entristece ao Senhor Jesus que deu a vida por mim. Esse pecado constrange o Espírito Santo que habita em mim. Pai, me perdoa deste pecado, me ajuda a vencer a tentação na próxima vez. É por amor, não é por temor. É por relacionamento convencido pelo Espírito Santo que fala de uma maneira suave, aquela pequena voz, né, que fala lá no fundo do coração. Por que você fez isso? Vem para cá. Lembra do texto. Lembra que você já viveu da outra vez. O Espírito Santo vai nos convencer de uma maneira suave o nosso pecado. A justiça do nosso pecado caiu sobre Deus. A justiça significa que nós deveríamos morrer a morte que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não somente a cruz, mas tudo que ele passou antes da cruz. Deveríamos passar por aquela morte horrorosa e ser lançados no inferno. Mas a justiça de Deus que tinha que cair sobre nós pelo nosso pecado, caiu sobre Jesus. O Espírito Santo nos mostra, então, que a justiça que nós merecíamos, a condenação que nós merecíamos, caiu sobre Jesus. Jesus levou sobre si as nossas dores, enfermidades, pecados, maldições, iniquidade. Tudo o que deveria cair sobre nós caiu sobre Jesus. Quem nos revela é o Espírito Santo. Seja você cheio do Espírito Santo ou tenha assim o selo do Espírito Santo, os que somos selados com o Espírito Santo, temos o penhor do Espírito Santo, temos esta revelação pela obra do Espírito Santo em nós. E do juízo, porque o juízo virá sobre este mundo por conta do pecado, o mundo será julgado pelo pecado. Os que já estão mortos sem Cristo vão ressuscitar para a condenação eterna, porque o juízo que vem sobre eles é a condenação eterna. E o Espírito Santo então vai nos revelar também a consequência eterna de rejeitar a Jesus como único caminho, verdade e vida. Nós não somos salvos por nos tornar evangélicos ou pentecostais ou tradicionais. Nós somos salvos porque o Espírito Santo nos revela o amor de Cristo que nos constrange, nos revela a obra de Cristo pregada naquele dia que então você que se converteu a Cristo, um dia o Espírito Santo aqueceu o seu coração. Você lembra o dia que você entregou a vida a Cristo? Você lembra o dia que foi marcado aquele encontro em que daquela maneira que você chegou, ou enquanto a pessoa pregava, ou no fim do culto, ou num outro lugar, numa lanchonete, num acampamento, ou na sua casa com seus pais ou sua família, de alguma forma o Espírito Santo encheu o seu coração da revelação daquele amor, encheu da revelação do pecado, da sua inadequação, de você jamais poder agradar a Deus. Esse dia memorial está marcado como a obra crucial do Espírito Santo de Deus em você para a glória de Deus Pai. Jesus, o Cristo, foi feito naquele dia o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Naquele dia você recebeu o amor de Deus na cruz. Naquele dia você entendeu que Jesus levou sobre si o que deveria cair sobre você. Essa é a síntese bem sintética da obra de salvação, regeneração. Você não era nada, agora você é filho. Você não tinha nada, agora você é herdeiro. Você estava condenado, agora você está salvo. Você estava perdido, agora você foi achado. E eu poderia falar várias outras áreas de mudança na sua vida. Aí ainda assim, nós continuamos lutando contra o pecado, continuamos caindo no pecado, mas o Espírito Santo de Deus nos revela agora para arrependimento e receber a graça.
A graça estendida sobre nós é que Deus sabe que nós continuamos lutando contra a velha natureza, continuamos dentro de um corpo carnal, mas enquanto estamos aqui, aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo, até aquele dia. Por isso que precisamos congregar, por isso que precisamos ler a palavra, por isso que precisamos ter revelação do que não agrada a Deus. Por isso que isso não é religiosidade, isso é gratidão, isso é reconhecimento de quem nós éramos e agora nos tornamos. Isso é compreensão de um amor que nós não merecíamos, não temos ideia de por que Ele nos amou, mas ainda assim fomos alvos desse amor. E agora então podemos viver vida e vida em abundância. Podemos vencer o pecado e podemos ser agradáveis a Deus. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o penhor, ele é o selo, ele nos constrange, ele nos ensina. A primeira carta de João nos diz que a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Jesus disse que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as suas palavras, de todas as suas promessas. Então precisamos nos encher do Espírito, dar espaço para que ele transborde em nós e nos conduza a toda verdade que nós precisamos. Toda a revelação que Deus tem para nós é o Espírito Santo que nos traz na palavra. Que você possa então compreender a profundidade da obra do Espírito Santo em você, glorificando a Cristo e agradando ao Pai. Que essa seja uma meditação sua, que você passe um tempo refletindo acerca disso, busque os textos do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo. Em toda a história da igreja, no Novo Testamento, está revelada a obra do Espírito Santo para nós. Que seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.